Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós todos do Circulando agradecemos a presença de todos vocês. Vamos iniciar a nossa mesa, uma conversação, um bate-papo, na verdade, uma conversa intitulada Circulando e Conversando com os Autistas. Joana já apresentou cada um deles, está participadora da mesa. Nós vamos dar início com Natália. Na verdade, você já senta? Então com Jacinta. Jacinta Franca, diretora do Capucim Maurício de Souza, aqui, vizinho a Unirio. Sabe que a gente já tinha combinado aí, a Natália, de começar por mim. Porque, assim, quando eu vi, primeiro eu queria agradecer muito o convite, agradecer vocês aqui, e bacana, dar parabéns pelo projeto, que eu já conheço há algum tempo, que é muito legal. Eu acho que a gente tem que estar participando até mais do Capucim. Mas me falaram que eu tenho pouco tempo para falar, e às vezes eu não posso me empolgar muito. Quando eu vi o título, Circulando e Conversando com os Autistas, eu botei assim, através dos anos, que eu comecei a pensar assim, desde quando que eu comecei a trabalhar ou a circular com alguma criança autista. Com isso eu vou ter que falar da minha idade, quanto tempo eu tenho de formada, mas faz parte também, Eu, em 78, eu estava ainda na faculdade e foi o meu primeiro contato com uma criança autista. Eu fui trabalhar numa clínica, na Zona Sul, era uma clínica particular, era uma clínica, uma casa de 3 andares, ficava assim meio que num morro, e eu tinha que fazer um trabalho com uma criança autista de 4 anos e cega. E o trabalho que eu tinha que fazer era um atendimento de vida diária, era AVD. E eu com esse menino, naquele horário, naquele dia, eu tinha que trabalhar com ele como tirar e colocar o sapato do pezinho. Eu acho que eu não consegui ficar ali nem 3 meses. Gente, eu estou falando de 78, eu não estou falando de hoje, tá? As coisas mudam. E eu percebi naquela hora que assim, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não quero mais continuar nesse trabalho, Eu era uma estudante, estava na faculdade ainda, e aí parei. Logo depois, umas professoras, eu estava na PUC, tinha uma clínica chamada Casa Azul, que ficava no Horto, uma casa linda, maravilhosa, que fazia um trabalho com crianças autistas e psicóticas. Eu fui fazer um estágio lá, isso foi em 79. E aí, de novo, eu tive contato com crianças autistas. Mas essa clínica, logo depois, era uma clínica muito cara, eram poucas crianças, e essa clínica, depois, uma das mães abriu uma escola, e essa clínica fechou. Tinha até um trabalho, assim, bacana, assim, era uma proposta legal naquela época, para o trabalho das crianças autistas. Na rede pública, não tinha nada, não existia nada, tratamento nenhum. Existia, talvez, assim, alguns lugares mais ligados à filantropia, alguns institutos particulares, mas nada que assim, pudesse ser ofertado a essas crianças. Aí, em 80, foi mais ou menos no ano de 80, quando eu me formei, essa mãe que tinha um menino na Casa Azul montou o Casarão, que foi uma escola de educação especial.
E me convidou para trabalhar lá justo com as crianças autistas pequenininhas. Isso para mim foi assim muito bom, porque apesar de ser uma escola, como as crianças eram pequenininhas e a maioria tinha um diagnóstico de autismo, né? Era assim, era um espaço, era assim, ficava na garagem que dava para o pátio, era uma casa, né? Também um jardim botânico que dava para um pátio com árvores, balanços, várias coisas. E ali eu fazia um trabalho com essas crianças no sentido assim de ofertar alguns materiais e de poder estar trabalhando, né, a partir do que elas iam trazendo, se interessava. E eu gostava muito desse trabalho. Aí chegou uma época que uma estagiária foi para Boné fazer um estágio de alguns meses. E chegou assim encantada com o trabalho lá, né? Mas nessa época, 1980, os textos eram todos em francês, eu não sabia francês. Eu trabalhava diariamente com essas crianças, né? Todos os dias eu ficava de 8 a 1 da tarde, né? E um trabalho assim, bem intensivo e diário, né? A proposta era de uma escola, mas que não tinha uma coisa assim, como eram pequenos ainda, não tinha uma proposta, pelo menos para aquele grupo, pedagógica, não. Era mais uma proposta de atividades, né? Música, desenho, pintura, né? E é por aí. Aí chegou uma hora que eu pensei assim, gente, eu tenho que estudar, eu não posso ficar, eu estou com uma experiência muito grande diária com crianças autistas e eu preciso estudar, né? E aí foi interessante, né? Eu estava lendo, dando uma olhada, né? E depois eu fiquei pensando assim, hoje a gente pensa assim, diante dessas crianças, né? É lógico que a gente tem que estudar sim, mas a gente tem que estar assim, vazio de saber, tem que estar aberto a acompanhar o que essas crianças fazem. Só que naquela época, eu também não me dava conta de que eu estava nessa postura aberta, vendo cada um como um, vendo o singular de cada um. Eu falei, não, eu tenho que estudar. E o que eu consegui na época, né, era um curso de formação em psicanálise, que era no Colégio Freudiano. Lacan estava começando a ser falado em 80 aqui no Brasil, né? E eu falei assim, é para lá que eu vou, né? E fiquei 6 meses lá fazendo curso de formação para poder entender a psicanálise, entender Lacan para poder uma hora voltar a trabalhar com autismo. Só que depois de 6 meses eu achei tudo tão complicado que eu e a turma resolvemos chamar o diretor do curso, que na época era o Magno, né? E falar para ele, olha, está muito difícil, está muito complicado, a gente não está entendendo, né? E aí ele vai e fala assim, não, isso é muito difícil mesmo, daqui uns 2 anos vocês vão começar a entender alguma coisa. Gente, naquela época eu tinha o quê? 23 anos. Nessa época a gente tem pressa, a gente não quer esperar 2 anos para começar a entender. E aí eu parei de fazer a formação em psicanálise e continuei só com um consultório. Nessa época eu cheguei a atender algumas crianças autistas, né? Uma delas, né, eu vou trazer assim, só um fragmento que assim, me chamou muita atenção. Era um menino de uns 12 anos de idade e que autista, que a mãe falou que aos 2 anos ele parou de falar e assim, aquele autista bem clássico, né, com estereotipias, se isolava, não falava. E eu no casarão, eu comecei a perceber que eu cantava uma música de quando eu era criança, uma música sem pé nem cabeça. Eu não vou cantar aqui não, porque assim, eu sou muito desafinada, mas tremendamente. E eu cantava essa música sem pé nem cabeça e às vezes ia mudando, né, e falando alguma coisa para aquela criança naquele momento, mas sempre no ritmo daquela música. E aí o que aconteceu? Eu atendi esse menino no consultório e cantava essa música. Um dia a mãe entra no consultório e fala o seguinte, hoje é o último dia que o Daniel vem aqui.
o convênio que tinha com o emprego do meu marido não vai pagar mais a psicóloga e a gente não vai poder vir mais. Eu falei assim, olha, calma, isso aí a gente vai conversar. Vamos marcar essa semana ainda para conversar com teu marido, você, e a gente vai ver como é que é possível dar continuidade a esse atendimento. O Daniel entra na sala, como sempre, senta no chão, pega um pandeiro, começa a rodar o pandeiro no chão, né? Ele pegava os objetos e ficava rodando. E aí, nessa hora, ele que nunca tinha falado nada comigo, que a mãe falava que nunca tinha também, desde os 2 anos não tinha falado, ele começa a cantarolar a música que eu sempre cantava. Aquilo, para mim, foi assim, de uma emoção, eu tive que me controlar. Eu falei assim, olha, Daniel, eu sei, você está me dando uma resposta, né? Você está entendendo o que está acontecendo e por isso você está me respondendo que você quer continuar a vir aqui. Eu já entendi isso, né? Eu vou conversar com teus pais, eu não sei o que vai ser possível, mas a gente vai tentar. Fiquei muito emocionada com isso. O Daniel vai embora, naquela época não existia celular. Daqui a pouco toca o telefone do meu consultório, acho que eu estava sem secretária eletrônica, eu não lembro, eu atendo, era a mãe do Daniel. Que vira para mim e fala assim, Jacinta, o Daniel chegou em casa, como sempre chega, eu liguei a televisão, como sempre faço, ele sentou no sofá, como sempre faz, só que tem uma coisa diferente acontecendo. Está saindo água dos olhos do Daniel. Você acha que ele está chorando? O Daniel não chora, Jacinta, né? E aí, nesse momento, eu falei assim, não pensei 2 vezes, eu falei assim, olha, ele está chorando sim. Abrace o Daniel, fala assim, meu filho, estou entendendo, você está muito triste e por isso está chorando. E a gente vai poder conversar mais, vai ver o que está acontecendo. Mas assim, foram 2 situações seguidas, né? Que assim, chamam muita atenção, o quanto que essas crianças estão ligadas, estão atentas ao que está acontecendo, né? E que respondem, né? Mas aí, bom, você está agora mais rápido. Então, mas a partir daí, eu fui fazer formação em um outro lugar, não continuei trabalhando, eu já tinha saído do casarão por conta de fazer aquela formação e passei quase 20 anos da minha vida trabalhando, né, particular e não em algum lugar ou público ou particular, já assim com clínica com crianças autistas ou psicóticas. Quando chegou em 98, mais ou menos, eu fui fazer... tinha um concurso público para o município e eu me inscrevi e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, a falar de CAPS, os textos de psicanálise, eu me encantei por aquilo. E lembrei daquela época, daquelas crianças e do quanto não existia na rede pública nada direcionado a isso, né? É lógico que em 90... né, surgiu o MAICAP, que foi a primeira iniciativa, 90-91, né, Kátia? Foi a primeira iniciativa do Ministério da Saúde, né? E logo depois, acho que em 94, o CESAM em Minas Gerais, que foi uma outra iniciativa, né, pública. Mas a coisa muito parada em termos do trabalho com essas crianças. E aí, quando eu vi a bibliografia, eu acho que eu me encantei de uma tal maneira que eu passei, porque aí eu me empolguei para estudar. Por sorte, né, quando o Fagundes, que estava na coordenação também naquela época, soube que eu tinha alguma experiência com autismo, o Hugo me chamou, falou se eu não queria ir para Jacarepaguá para ajudar, junto com o Rossano, a Cláudia, a Suzeli Lopes, a montar, e a Rosemary Fiange, a montar o CAPSI Elisa Santa Rosa. E aí eu adorei, que era tudo que eu queria, né? Era poder estar na rede pública e poder estar ajudando em algum dispositivo que atendesse e pudesse acompanhar, né, essas crianças. E aí fui para lá, e aí fiquei lá 9 anos, né? Adorei fazer esse trabalho lá.
E foi muito bom ter conhecido a Rosinete Fiães, que também, né, tem todo um trabalho com autismo, né, e começar a pensar na equipe interdisciplinar e a começar a trabalhar diariamente com essas crianças. Eu não sei se tem mais muito tempo, não. 2 minutos. Tá bom. Assim, aí de 2000 para cá eu participo das conferências de saúde mental, sempre que tem, dos fóruns, né? Tem uma coisa assim, tem umas coisas engraçadas, né? Teve uma vez que vieram os franceses para conhecer os meninos, né? Lá no CAPSI. E aí eu virei para os franceses e falei, eu virei para as crianças autistas e falei assim, olha, vem uns franceses aqui, né, que vem conhecer o serviço, eles vão falar umas palavras que a gente não vai entender nada, né, mas vamos recebê-los e tudo bem. E fiz um lanche, aí os franceses, no horário do turno, né, do coletivo para essas crianças, né, já eram adolescentes. Então, nesse dia, para ver o espanto, todos sentaram em volta da mesa junto com os franceses para lanchar, né? E aí eles conversando com uma outra pessoa da equipe em francês, e eles todos quietos, prestando atenção. E aí tinha uma francesa, assim, mas era bem forte, bem gordinha, né? Aí um deles, assim, muito engraçado, se balançando, olha para mim e fala assim, gorda, hein, Jacinta? Gorda! Ainda bem que a francesa não entendia, né, português. Nessa hora eu falei assim, que bom, né? Mas assim, fiquei impressionada como naquele dia estavam todos muito atentos a tudo que estava acontecendo. Então é isso que eu queria falar, né? Quer dizer, que essas crianças estão atentas, que vale a pena investir nesse trabalho, e depois a gente fala mais. Obrigada. Então vamos passar agora para a Natália Harmony, diretora do CAPSI Carim também, aqui do FRU. Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer aqui o convite, muito contente de estar aqui hoje. Há muito tempo que eu acompanho, né, de longe o trabalho do Circulando, e agora um trabalho que a gente começa a fazer junto, né, com novos desafios, né, agora trazendo também para as crianças, né, lá do Carim, né, a equipe do Circulando. Está sendo muito bacana, né, a gente vem pensando, assim, vem trazendo muitas coisas a pensar, né, de como é que a gente trabalha esse dispositivo clínico, né, com várias crianças, com outras ofertas, né, com outras trocas. Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre o CAPSI, né, e então, também rapidamente sobre o autismo, né, assim, como é que a gente vem trabalhando. Acho importante falar sobre o CAPSI, né, que a Jacinta trouxe, como é que durante muito tempo, como é recente uma política pública de saúde mental infanto-juvenil, né, assim, na maior parte da nossa história, né, da nossa república, na saúde pública houve sempre uma desassistência com relação a crianças e adolescentes, e principalmente com relação aos casos muito graves, né? O que a gente encontrava nos ambulatórios, nos poucos ambulatórios e serviços de saúde mental, ou que tinha psicólogos, ou que tinha psiquiatras, era um atendimento a crianças, na sua maioria neuróticas, a casos mais leves, que eu acho que eram mais do agrado dos profissionais, né? Não é uma clínica que todo mundo ama, a gente ama, né? A gente adora, mas não é uma clínica difícil, é uma clínica com muitos desafios. Então é uma coisa que acabava ficando por conta de algumas iniciativas de alguns profissionais aqui e ali que atendiam, exceção feita ao MyCap, que é um trabalho pioneiro, né, e super importante. Mas em termos de assistência, de política pública de saúde, não havia, né? Então, assim, os CAPs e os CAPSIs, então tem isso, os CAPs começaram, né, para os adultos, a infância chega muito depois, né? Vem com uma proposta absolutamente inovadora, estratégica em termos de dar assistência, né, de propor aí um atendimento a essa clientela, começando por essa clientela mais grave. Então os CAPs, os CAPSIs, eles são voltados para os casos graves, né, de
sofrimento psíquico severo e persistente, e situações de alta complexidade. Então, não são serviços somente para os autistas, o que é muito interessante, inclusive para os autistas, né? Uma certa pluralidade ali, né, de situações e questões, e que tem uma base intersetorial e territorial, ou seja, não é um serviço que esteja voltado para ter tudo lá dentro e as crianças ficarem lá dentro e toda a assistência, toda a vida daquelas crianças acontecer, tudo que é ofertado a elas acontecer lá dentro. Há algo a acontecer lá dentro, mas há algo a se sustentar fora, no mundo. Então há um entendimento de que as crianças, os adolescentes e posteriormente os adultos, eles precisam ter um lugar no mundo para além da instituição. Então é uma proposta que, inclusive, eu sei que vai ter uma mesa depois que vai falar sobre isso, né? Mas é de sustentar essa inserção da maneira que for possível, construir essa inserção. O que quer dizer um trabalho com a criança, um trabalho com a família, mas também um trabalho com os parceiros do território, com a intersetorialidade, quer dizer, com esse outro aí no mundo que possa ser mais acolhedor e receptivo. O que a gente vê, a situação que a gente encontra muitas vezes quando as crianças chegam, é crianças que estão asiladas em casa, ou seja, que não vão no parquinho porque é um constrangimento dos pais, que não vão na pracinha, que não vão na praia, que não vão no clube, que estão ali e que há alguma coisa que é difícil de sustentar em termos de um contato aí com o outro. Há uma questão que é da criança, né, na sua relação aí com o mundo, com o externo, que é vivida como alguma coisa muito invasiva. Então, há um enorme esforço da criança de se defender dessa invasão, de alguma maneira, né, dela estar assim, num trabalho árduo, aquilo que a gente vê muitas vezes como uma estereotipia, como uma coisa, um ato repetitivo, ou uma fixação com um objeto e alguma coisa assim. Na verdade, é um imenso empenho dessa criança de alguma maneira, barrar essa invasão, de alguma maneira ela conseguir regular esse excesso ali que ela vive. Então, assim, a gente tem muita ideia do autista como alguém fechado numa fortaleza intransponível, e como que a gente vai fazer para acessar, como alguém assim que está, sei lá, enclausurado. E não é, porque na verdade é alguém que não tem uma barreira, não tem uma diferenciação, não tem uma discriminação, não tem uma proteção que nós temos, né, que a maioria de nós tem, e que por isso tem um imenso empenho, né, de reduzir esse mundo a alguma coisinha ali que ele faz incessantemente de maneira a se proteger. Ou seja, essa ação, esse ato, ele tem uma função. Se a gente não entender que tem uma função, a gente não vai ter como estar junto, né? Se a gente não puder se associar a esse trabalho que essa criança já faz, a gente não vai estar respeitando alguma coisa de muito fundamental, né? Assim, eu entendo que tem duas atitudes, grosso modo, possíveis, né? Uma é alguma coisa de a gente querer adequar essa criança, ou seja, é uma criança fundamentalmente inadequada, na medida em que ela é estranha, em que ela não está partilhando aí desse social, desse código, né, dessa coisa culturalmente compartilhada. E a outra é poder, a partir do que ela já faz, se incluir, né, de alguma forma, né, não sendo invasiva, e aí poder ir alargando, né, junto com o que ela já faz, com o que ela traz, essas possibilidades de experiências. Ou seja, a gente, de alguma maneira, se torna aliado desse trabalho. E com isso também propicia a experiência de um outro que não é invasivo, mas um outro que reconhece, um outro que autentica, um outro que valida essa criança como sujeito. Para isso, várias formas são válidas. Eu acho que tem muitas maneiras de trabalhar, né? Às vezes é até algo que a gente tenha a oferecer, mas que a gente tem que ter muito claro que nunca é num esforço de adequar, nunca é num esforço de querer que a criança seja de uma outra maneira, né? Mas entender e respeitar e validar, né? Reconhecer como legítimo esse sujeito naquilo que ele faz. É só a partir dessa legitimidade, né? Desse modo de ser, dessa validação, é que alguma coisa pode se produzir
e se transformar, mas é a partir daquilo que a criança já faz. Acho que por hora é isso, acho que no mais a gente vai conversando. Bom, obrigada. Bom, vamos passar a Lady First primeiro, vou passar para a Ana Beatriz, coordenadora da pesquisa do Círculo Popular FRJ. Então, depois... E o microfone vem até aqui? Acho que ele vai um pouquinho mais, peraí, um pouquinho mais por cima. Na verdade, é uma alegria estar aqui com todos os parceiros, desde a época do NICAP, né? A Kátia, que pensou justamente esse dispositivo junto comigo, com a Jane, sobretudo ela foi inventora, a partir do que os autistas apontavam, porque o saber está com eles, né? Como a gente está tentando mostrar, eles que nos guiam. Então, tem parceiros agora mais recentes, né? O Carinho, a Jacinta com o antigo Pinel, que se tornou Capsi já há algum tempo. E agora também, depois eu queria ouvir o Miguel, que né, sempre... Não é Miguel? Marlon Miguel, desculpa, Marlon. É porque o francês gosta sempre do último nome, pelo menos essa que eu aprendi na França, mas tudo bem, Marlon. Então, é uma alegria estar aqui, a parceria recente com o Henrique, não é tão recente assim, que vem, a Aline hoje estava falando 5 anos, vem desde 5 anos, e começou com a Betina, que conhecia o Caíto, amigos intermediários, ele sempre bem-vindo. Eu queria falar por que é bem-vindo e por que é clínico, eu considero como clínico, é uma coisa que eu gostaria de dizer hoje também. Porque é multidisciplinar, na verdade, são oferecidos outras linguagens que não a compartilhada. Na verdade, a Natália já estava falando disso, mas é linguagem também. E é a partir dessas outras linguagens, de oferecimento de outros instrumentos que a gente define como clínica no sentido mais largo. Então, eu queria falar um pouco disso. Primeiro, queria só falar de 2 coisas, porque a mesa sobre o autismo, inclusão, vai ter uma segunda mesa. E é mais não definição, mas falando com eles, a partir deles, o que eles nos ensinam, o que os autistas nos ensinaram, que estão na linguagem. Isso é o que o Lacan vai falar, é estranho, porque todo mundo fala psicanálise e autismo para aqueles que muitas vezes nem falam. De fato, não tem discurso compartilhado, mas estão na linguagem. Como o exemplo da Jacinta e como outros exemplos que a gente pode retomar, estão super ligados, né? Na verdade, a dificuldade aí, pelo que eu entendi, é da mãe. Não vê que lágrimas, a água saindo nos olhos, era um choro. Também tem a resposta do sujeito, mas tem a relação com o outro, né? E, na verdade, a dificuldade de todos nós, todos devemos ser parceiros dos autistas, inclusive os familiares são nossos parceiros. A gente viu hoje, ao meio-dia, as mães alegres falando dos seus filhos, falando que são felizes e são parceiras deles, e etc. Então, a primeira coisa, estão na linguagem, só que é uma linguagem diferente, muitas vezes não compartilhada, mas não é um isolamento absoluto. E o que eu acho do teatro, por que é bem-vindo? Porque, através desses materiais, propicia invenções que vêm dos autistas, na verdade. Então, a gente tem que estar muito atento aos detalhes, por isso que eu acho que a reuniões clínicas não é um mero blá-blá-blá, queria também falar da importância. É uma maneira de você construir com eles o que eles já estão nos apresentando, nos fazendo ensinar por onde eles estão andando. Os familiares sabem falar mais do que a gente, como que eles se conectam com a gente, o que eles apontam como invenções. Então, muitas vezes, um instrumento musical que aparentemente é só uma defesa, como a Natália estava falando, aparentemente é um obstáculo na relação com o outro e eles se isolam mais, é a partir disso aí que a gente vai fazer uma dobradinha com eles, desde que a gente seja regulado por aquilo, pelo mundo deles, por aquilo que eles nos oferecem. A gente tem que se fazer regular a partir deles. Então, é uma presença quase ausente, como a gente costuma falar. É psicanálise porque estão na linguagem, como o Lacan mesmo fala, às vezes eles são até muito verbosos, eles falam para burro sem subjetivar, mas é apostando que eles estão, de alguma maneira, muito ligados, que vocês veem que aquelas esquisitices que são meras ditas estereotipias, automatismos, sem significação, na verdade tem alguma significação. Hoje de manhã, por exemplo,
o jovem que estava aí, não preciso nomear, a mãe estava cantando, ele em vez de... Primeiro falou, minha mãe, estava ligadão. Ou seja, é claro que ele está em tratamento, ele já tem um percurso ali. Ele falou, minha mãe, e me chamaram a atenção que quando ela contava a história dele, ele falava, eu caí. Ou seja, ele já diz eu. Então, através desses instrumentos do que a gente chama objetos que eles privilegiam, que a princípio são objetos defensivos, podem ter se desdobrar em objetos de laço com o outro. Desdobrar desde que a gente não tenha um saber a priori, isso é importante também. Desde que a gente se despoje do saber nosso, compartilhado de antemão, edípico muitas vezes, ou achar que, como o exemplo que a gente dá no livro, achar que o desnudado, o ombro feminino é uma cabeceira, por exemplo, o exemplo que o Caíto dava, e o menino falou com todas as letras, você é chato pra caramba. Ou o exemplo nosso, aquele que está muito visado pelos peitos, pela sexualidade que é invasiva, que ele não sabe se colocar. A gente viu em construção, por isso que eu acho que a construção em equipe, uma equipe se faz muito se despojando do saber de cada especialidade, o saber está contigo. Então a gente viu na construção ali que ele estava sendo visado por algo que excitava e que não era erotismo. Que erotismo a gente pensa que é dado, mas é uma construção da fantasia nossa, compartilhada. Então ele estava avisado pelo pênis, estava avisado pelos peitos e ficava botando a mão quase que numa não distinção entre e fora, entre o corpo dele e do outro. Através da invenção do sutiã, brincando com esse instrumento sutiã, todo mundo usa o sutiã. Vamos embaralhar, os homens usam os mesmos, o Fábio botaram aí na performance, o sutiã do Fábio, os meninos botaram o sutiã, botaram nas costas, não sei o quê. Vai construindo um corpo, vai construindo uma delimitação entre o dentro e fora. Não que eles não tenham um corpo, mas é um corpo desorganizado ainda, indiferenciado da realidade. Então, essa luta indiscriminada, se a gente pode dizer, isso é um tratamento. Eu queria também apostar que é um tratamento, sobretudo, do outro que bate, que somos nós, com a nossa presença, com a nossa linguagem, que, como diz a Temple Grandin, às vezes parece um barulho como um aparelho de dentista, invade daquela maneira, ensurdecendo o ouvido, e apostar que se a gente se despojar do saber, eles têm muito a nos dizer, como diz o Lacan. Tem muito a nos dizer, basta a gente não se ocupar, ficar solicitando muito dele, mas deixar-se conduzir por eles. Então é isso, eu queria, assim, dizer que a psicanálise, sim, é tratamento nesse sentido do outro, no sentido da linguagem, da presença de um saber estabelecido a priori. Apostamos nas invenções e eu ainda tenho a seguinte hipótese, que já falei em alguns lugares, mas gostaria de falar para vocês, parceiros do teatro, que vocês fazem animar algum corpo que muitas vezes estão amorfos, muitas vezes estão desordenados, muitas vezes estão apáticos. É como se fosse um duplo, animando e tirando do automatismo, não de uma mera repetição, mas de uma possível escolha na repetição que eles possam subjetivar e se apropriar. Eu só queria terminar com uma frase do Lacan, não apenas porque eu tenho transferência com ele, mas que nos diz muito. Ele diz assim, na Causalidade Psíquica, um texto talvez enigmático, mas ele é um texto antigo dele, antes mesmo, quando ainda era psiquiatra, ele apostava na intersubjetividade, ele fala assim: longe de ser a loucura o fato contingente das fragilidades de um organismo, ela é a virtualidade permanente de uma falha aberta em sua essência. Longe de ser para a liberdade um insulto, ela é a sua mais fiel companheira. Ela segue seu movimento como uma sombra. E o ser do homem não pode ser compreendido sem a loucura, mas também não seria o ser do homem se não trouxesse nele a loucura. Bom, vamos passar agora para Marco Miguel, Enfim, ele fez todo um trabalho em Paris 8, Ele vai poder falar um pouco mais sobre isso. Marco.
Bom, um prazer enorme estar aqui, queria agradecer a Ana pelo convite, começando a falar do projeto em janeiro, e eu fiquei muito encantado. E eu vou falar um pouco do Fernand Deligny, que eu fiz uma tese sobre ele, que é um dos pioneiros que trabalha sobre autismo na França. A minha fala vai ser um pouco deslocada, talvez, assim, no sentido que é muito mais uma reconstituição histórica assim, do objeto, mas que é totalmente em eco, assim, em ressonância com tudo que foi dito hoje, eu acho. O Deligny passou mais de 50 anos trabalhando com crianças e jovens ditas à margem. Ele começa o trabalho dele em 1938, trabalhando numa escola especializada, depois passa para um asilo psiquiátrico em Armentières, próximo de Lille, no norte da França, um trabalho muito similar ao que estava acontecendo na mesma época em Saint-Aubin, na Lozère. Em seguida passa para um centro de observação e triagem, que é um centro de, digamos, de readaptação de jovens delinquentes, antes de criar, com auxílio e suporte do Partido Comunista Francês e o psicólogo Henri Vallon e o psiquiatra William Guillain, uma instituição em rede chamada La Grande Cordée, que é uma instituição que seguia jovens delinquentes. E só mais tarde, a partir de 1967, que ele vai de fato começar a trabalhar com crianças autistas, depois de ter ter trabalhado 2 anos em laboratório com o Guattari, o Rie e outros. O contexto, então, rapidamente sobre o contexto, é um contexto muito particular, assim, desde a França, e eu acho que isso talvez seja para a gente uma espécie de arqueologia, assim, de toda a nossa problemática aqui. Quer dizer, desde o fim dos anos 30 e começo dos anos 40, a gente começa a ver um interesse crescente em torno do problema da infância e da juventude. Em 1943, sob a ocupação do Vichy, que é criado esse conceito de infância inadaptada, de inadaptação ou de inadequação, talvez seja mais próximo do que a gente estava falando aqui, é uma noção extremamente ambígua, abstrata, que vinha reagrupar diversos conceitos ainda mais abstratos que existiam antes, de débeis mentais, psicóticos, retardados, jovens em perigo moral, delinquentes, vagabundos, etc. Mas é a partir desse momento específico, 1943, que a juventude passa a ser identificada como uma espécie de capital humano, né, extremamente rentável, e que a grande questão da readequação, da readaptação, vira um problema central, e que vai se prolongar em seguida, depois da guerra, a partir de 1945, na liberação, e que vai fazer, digamos, parte assim, das pesquisas do Deligny. Assim, para resumir muito rapidamente, esse conceito de adaptação, ele aparece nesse contexto com 2 frentes assim, se batendo. Uma que vai defender que a inadaptação, a inadequação é uma noção natural e biológica, sendo necessário isolar esses casos ou esses tipos de subjetividade, em seguida tratá-los e readaptá-los. Então, nessa perspectiva, busca-se mostrar, por exemplo, que o filho de um alcoólatra é marcado pela falha do alcoolismo, e nessa época se falava muito então de falhas hereditárias, se falava então de um alcoolismo hereditário, de uma loucura hereditária, de uma delinquência hereditária, e uma outra frente, que é onde está o Deligny, o Vallon, o Guillain, Lacan também, Lucien Bonafé, outros, que vão tentar buscar essa inadaptação, sublinhando sobretudo aspectos sociopolíticos. Então, trata-se de entender esses casos não isolando os casos, mas investigar, sobretudo, o meio no qual eles cresceram. O meio também é uma palavra importante ali para o primeiro Lacan, retomado, etologia, etc. Então, é como se o tratamento para essa frente não pudesse ser desvinculado de uma investigação sobre o meio, que eu acho justamente que o projeto de vocês aqui me parece estar fazendo de uma forma muito interessante. Então, ao longo da trajetória do Deligny, ele vai radicalizar cada vez mais uma espécie de virada de perspectiva. Ele vai partir do sujeito, do indivíduo inadaptado, ou seja, do indivíduo inadaptado ao mundo, a talvez o meio inadaptado a esse indivíduo singular.
E eu acho que é nesse sentido ainda que, a partir dos anos 60, final dos anos 60, ele vai desenvolver o trabalho dele em torno do autismo. O Deligny, ele se instala então no sul da França, em Cévennes, em 67, e cria junto a outros uma rede de locais de vida que recebem crianças psicóticas autistas mudas. Algumas delas vivem de maneira permanente e outras ficam lá entre algumas semanas e 3 meses. E são enviadas, sobretudo, por clínicas e psiquiatras, psicanalistas, como Maud Manoni, François Doutor e outros. Em meados dos anos 70, existem cerca de 10 diferentes locais de vida, que são realmente em rede, distantes uns dos outros, que recebem entre 2 e 6 crianças. A rede começa em 1967 e vai existir até 86, mais ou menos. Mas até hoje existe um último local que acolhe adultos autistas e mesmo após a morte do Deligny em 96, eles continuam com esse trabalho. Os locais eles são os mais diversos. Eles podem ser uma casa, uma pequena fazenda, um acampamento a céu aberto. E o Deligny vai cada vez mais recusar então esse termo de readaptação, ou de terapia, ou mesmo de cura. Mas é ele batendo de frente com o que seria a análise ou a psiquiatria mais clássica. Ele vai falar não de cuidadores ou terapeutas, ou mesmo educadores, mas de presenças próximas. E na retórica ainda dele, ele vai chamar o autismo pensar o autismo como outro modo de ser, o que implica, na verdade, uma necessidade de construir espaços, meios adequados para que esse modo de ser possa se manifestar e exercer sua normatividade própria. E aí vai dar uma série de descrições para definir esse modo de ser, mas que eu não vou voltar em detalhe a isso aqui. Mas o mais importante do Deligny é pensar como permitir a ação, o agir dessas crianças, permitir sendo uma espécie de palavra-chave do pensamento dele. Não mais pensar essas crianças como alguma imagem exterior que elas deveriam incorporar, essa imagem da normalidade que elas deveriam incorporar, não mais pensá-las a partir de um dever ser, mas justamente uma singularidade própria delas. E é nesse sentido que o Deligny vai dizer que há uma demanda que é muito mais nesse sentido dos médicos, ou às vezes do meio social mesmo da família, que é uma demanda de dever ser dessas crianças, que das próprias crianças. Essas crianças chegavam à rede com estados dolorosos muito graves, movidos por impulsos realmente autodestrutivos, por estereotipias muito clássicas, e em vez de tentar corrigi-las exatamente e readaptá-las, Deligny mais eles propõem de estudá-las, e não como psiquiatras, mas quase como antropólogos, como se estivessem estudando essa outra modalidade de ser. E é nesse sentido que vão surgir as cartografias, que alguns mapas vão passar aí e seguido mais tarde para conversar sobre elas. Pode ir passando ao longo, e depois a gente conversa um pouco sobre essas cartografias. Em vez de intervir diretamente, eu vou terminar em breve, em vez de intervir diretamente no comportamento das crianças, em vez de corrigir o comportamento das crianças, essas presenças próximas elas buscavam cartografar os gestos e deslocamentos das crianças no espaço. Como elas se comportavam, como elas se mexiam, etc., como elas circulavam nesse espaço. E permitindo assim, a partir desses mapas, de progressivamente instalar o espaço, a partir de objetos, coisas, etc. E alguns aspectos vão começar a ser descritos por esses mapas, por conta, digamos, características muito específicas, estereotipias, pelo fato de elas não serem estruturadas pela linguagem, ou mais pela fala, pelo discurso, e que as fazem desenvolver um corpo um pouco diferente, esse corpo justamente sem bordas, do qual a gente estava falando aqui, e que explicaria talvez um bombardeamento de sensações vindo de todos os lados. Então eu acho também justamente não é um isolamento, é pelo contrário, um excesso de presença no espaço, né? De um corpo realmente sem limite, sem bordas, sem uma função pedra talvez. Então, o tratamento é uma espécie de... esse tratamento lá, ele é uma espécie de máquina terapêutica, dispositivo terapêutico, que vai ser desenvolvido a partir de uma instalação do espaço de vida. Instala-se objetos para nada, sem função, muito próximo, assim, eu acho que vocês estão fazendo, de uma forma muito interessante.
Então, ao invés de pensar um tratamento em si, corrigir a criança, busca-se, na verdade, instalar o espaço da forma mais, a partir de atividades habituais, ordinárias, cuidando do espaço, fabricar pão, queijo, cuidar de vacas ou cabras, não era um espaço rural também, isso acho que ajudava muito, e uma atenção às gestos mínimos, a uma rítmica, ao tempo, e a uma organização estrita do tempo e do espaço e das tarefas. Pensar a vida cotidiana de uma forma talvez ornamentada. E eu acho que justamente o que você vem desenvolvendo aqui ajuda muito. Eu vou parar por aqui. Obrigado. Bom, passamos a... acho que escolhi aqui, acho que deixa no solto. Bom, passamos a palavra para Felipe Assufi, do Circulando, ele vai dar a sua contribuição. Bom, boa tarde. Ó, desligou de novo. De repente, começa a sentar lá. Alô, alô. Foi bem baixo. Baixo que conecta. Alô, alô. Não, cravo muito baixo. Não, segura aqui, você tem que segurar aqui. Alô? Não, foi não. Aí, tira a mão da minha. Ele falou do cabo, pô. Alô? Eu também acho, tem que deslocar de lugar. Tá bom. Justamente. Você chama mais. Alô? 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 Foi. Alô? Tá Acho que meio agora então é minha. intermitente. Tá meio intermitente. Não. Alô? Alô, alô. Bom, boa tarde, meu nome é Felipe Assufi, sou artista plástico e arteterapeuta e eu vou falar assim, uma pequena história de como eu vim parar nesse projeto, que quando eu me formei em arte-terapia, eu jamais imaginava trabalhar com autista. E a Ana Beatriz tinha um ateliê e eu fiquei colocando currículo em várias clínicas para oferecer meu trabalho de arte-terapia. E uma delas era o ateliê da Ana Beatriz, e ela me ligou e falou assim, tem um projeto muito bom que você vai gostar. E, bom, vem aqui marcar uma entrevista comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu vim, fui e, assim, entrei logo de cara no ponto de encontro, que é uma oficina bem interessante, porque ela funciona uma vez na semana, 1h30, mais ou menos, 1 hora, e é bem eclética, é muito diferenciada essa oficina, porque cada semana a gente oferece uma coisa diferente para os pacientes, na verdade eles que escolhem, né? E tem semana que é jogo, tem semana que é oficina de arte, tem semana que é passeio, filme, enfim, é uma oficina bem interessante nesse sentido, porque tem uma liberdade, né? Que, por exemplo, se for uma oficina de arte, a pessoa quiser ficar fazendo outra coisa, outro tipo de atividade, ela pode fazer, ela tem essa liberdade. Ou às vezes no jogo também tem pacientes que só preferem desenhar, então a gente acaba aceitando isso, porque eles é que escolhem o que estão a fim de fazer. Então, e é isso, eu tenho que dizer que os autistas eles contribuíram muito bem para o meu trabalho. Tem um paciente que ele, por exemplo, quando eu faço aquarela, eu tenho que limitar a borda com fita crepe, porque senão eu acabo isolando. E tem um paciente que não, que ele desenha tudo no meio e deixa a borda certinha, sem isolar nada. Aí eu falei assim, caramba, como é possível, né, isso? Né? Então eles têm essa dinâmica muito boa, essas questões muito boas, que isso me trouxe assim, até uma coisa assim, para eu levar para meus pintores, né? Só que não adianta, eu acabo ultrapassando mesmo, então eu tenho que limitar com fita crepe. Eu tenho que aprender mais com ele. E outra coisa que eu tenho que dizer é que o convite não é o verbal, né? Você não ensina, até muita mas você ensina o autista a pintar. Não, primeiro que eu não ensino, eu ofereço arte para ele, pintura, tal, para eles, né? E o convite é sempre prático, né? Não é verbal, vem aqui desenhar, vamos pintar, porque isso não existe para eles. Eu tenho que começar primeiro a produzir, para eles olharem e
e mostrarem interesse, e aí eles começam a tentar junto comigo. Mas se for só no verbo, não adianta. Eu acho que é isso, entendeu? Não tem muito o que explicar, eu sou, né? Eu ficarei menos aqui, mas é isso. Bom, antes de abrir para as perguntas e para nossos bate-papos e conversas, eu acho que a mesa, eu queria exatamente elencar alguns elementos comuns exatamente na fala de cada um, né? Alguns elementos como a singularidade, né? Como o trabalho do autista, a questão da subjetividade, as invenções, a vida do território, né? Benini, quando você fala em Benini, certamente foi um dos pioneiros, e me lembra muito do trabalho do Manuni, né? Que se conheciam, exatamente, que se conheciam. Eu acho que exatamente o importante e o que se dá a partir dos vários dispositivos, o Circulando é um dispositivo, né? O SCAPSIS é um outro dispositivo, ou seja, a diversidade metodológica, a diversidade clínica, a diversidade de dispositivos para se trabalhar com a criança autista, enfim, com a pessoa, né, com autista, mas o que eu fico pensando é exatamente na possibilidade, tá? Isso eu escutei particularmente alguns dias atrás, num evento onde a importância de não se retirar da pessoa com autismo o direito à subjetividade, né? Nós estamos vivendo num momento muito difícil, né? E eu acho que isso que me parece que é o eixo que pode costurar um pouco as falas de cada um aqui da mesa, né? Com as invenções, certamente as invenções são dos autistas, mas também é da equipe, né? Me parece também, né? As invenções também são da equipe, né? Então, eu acho que a gente pode exatamente costurar um pouco e agora abrir para as perguntas essa questão do direito à subjetividade, né? Diferente de como quer, né, o discurso científico atualmente, né? Cada vez mais massificante, cada vez mais normatizante, normalizante, né? Bom, vamos deixar então agora para circular a conversa. Vamos circular. Vamos lá. Fala? Alguém faz uma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida dirigida a algum... Eu queria saber, Amado, se eles estavam lá, tinha um tempo para eles ficarem nesses lugares? Ou é um programa, para ficar aqui 2 anos e meio e vai embora? Ou se fica mais tempo? Então, tinham basicamente 2 tipos de paciente, não vou falar. Não, acho que todo mundo me ouve, né? Tá bom, né? Tinha alguns que eram os chamados permanentes. Tem 2 que eu conheci, que estão lá desde 73 e que vivem lá até hoje de forma permanente, nunca saíram de lá. Por quê? Porque a família abandonou, porque não tinha estrutura familiar nenhuma, etc. E tinha outros que vinham por períodos de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e que eram, em geral, também seguidos por clínicas, né, ou por psicanalistas, de maneira geral. Sobretudo a Manoni, justamente, e a Françoise Doutor, mas também clínicas de Marseille, de Montpellier, etc. Então tinham esses 2 tipos, basicamente, e os permanentes ficavam lá, viviam lá, mas todos, digamos, tinham que participar dessas tarefas na medida que podiam, como podiam, e com essa atenção muito singular ao corpo de cada um, a que tipo então de tratamento mais ou menos você vai poder guiar, se vai ser a partir de traçar, se vai ser participando dos diversos filmes que eles fizeram, se vai ser mais por certas atividades corporais, etc. Então ia ser em função... E ainda funciona isso? Então, existe um último lugar da rede que funciona, que está lá ainda, que não é tão experimental quanto era, porque de fato existiam, por exemplo, um lugar, era um acampamento a céu aberto, onde eles viveram acampados durante 10, 15 anos. Algumas crianças viveram acampadas, fazendo frio, menos de 10 graus no inverno, lá, e sempre com essa ideia de instalar e reinstalar constantemente o território. Com essa ideia, na verdade, a instalação ela é para, digamos, organizar esse corpo tão dilacerado. Por isso uma organização tão precisa dos objetos, por isso primeiros mapas que eram para fixar o lugar dos objetos, para que assim, pouco a pouco, progressivamente, esse corpo começasse a criar bordas, começasse a se estruturar. Trabalho de cartografia. O trabalho de cartografia.
na penúltima Bienal de São Paulo, teve uma exposição muitos filmes. Foi onde eu conheci, eu não sabia, né, que existia isso. Eu fiquei, caramba, eu fui de almoçar e voltar da exposição que era imenso, né, no salão, com várias. Muitos filmes, muitos depoimentos. Eu queria fazer uma pergunta teórica que eu estou em dúvida. Esse termo cartografia é do Deligny ou é do Deleuze e Guattari que inspirou ou vice-versa? Não sei quem veio primeiro. É o Deligny. O Deligny publica 3 cahiers delignoables que foram publicados na Revue Recherche, do Deleuze e Guattari. Então, Deleuze e Guattari eles começam a trabalhar juntos e tal, e se apropriam. Eles são os primeiros grandes leitores filósofos do Deligny, mas a invenção do Deligny. Não sabia quem tinha vindo antes ou depois. É uma curiosidade. Fala mais alto. Não estamos ouvindo. Você quer o microfone? E queria perguntar para ele se existe alguma disposição com os trabalhos artísticos dos alunos. Bom, infelizmente não, mas é uma ideia para se pensar assim, para a gente fazer uma exposição com... Porque assim, tem paciente que leva os desenhos para casa, entendeu? Então, são poucos que ficam com a gente, sabe? Então, é uma questão temos de fotos, a gente pode fotografar agora. Temos bastante fotos. Você poderia ter posto no filme, até te falei algumas coisas. Porque tem dificuldade, né, Felipe, de ceder também. Tem uma coisa pessoal, íntima. Então, tem algo assim que eu acho que é... A Ellen quer falar. É isso que eu ia falar. Eles ficavam do lado da arte deles para publicar. É exatamente isso que eu ia falar, Ellen. Certamente a ideia de se ter uma exposição dos trabalhos, do produto, né, é muito interessante, mas isso tem que ser com muito cuidado, com muita delicadeza, entendendo exatamente que foi a primeira vez, né, que Júlia pôde expor o seu trabalho, né? É um trabalho de longo tempo, expor o seu trabalho e ficando ao lado, garantindo que ninguém ia tocar, mas enfim, podendo falar sobre aquele trabalho. Eu me recordo de um outro rapaz também que desejou participar da feira, né? Nós organizamos uma feira, mas ele não quis expor os trabalhos que ele fazia na oficina. Ele fez outros trabalhos dedicados para a exposição. Ele preservou o trabalho dele, mas fez para poder participar. Foi uma forma de participar, certamente. Assim. Na verdade, tem os grandes filmes, que foram esses filmes saindo no cinema, etc e tal, que são para um grande público, apesar de extremamente experimentais e tal, mas eles filmavam constantemente com microcâmeras Super 8, etc, que eram destinadas aos pais. Assim, a grande ideia, na verdade, era transmitir, digamos, essas máquinas terapêuticas, dispositivos terapêuticos que eles desenvolviam com cada criança às famílias. O trabalho com as famílias, e aliás num contexto onde as instituições públicas ganharam poder demais até na França, diferente do nosso contexto aqui, era justamente de reabilitar esse diálogo com as famílias e com o meio social. Que é bem diferente do nosso contexto. Tem toda uma época em que as famílias eram isoladas, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que são parceiros, têm dificuldades como todos, de laço social. São nossos guias também, parceiros. E talvez Jacinta pudesse, Natália também pudesse falar da associação de pais, né? A participação dos pais agora, atualmente, como está se dando. Assim, recentemente... Feche o microfone, Jacinta. Recentemente, né, aqui no município, não está falando, né? A gente tem que apertar. O microfone é tinhoso. Recentemente, aqui no município do Rio de Janeiro, né, foi criada uma associação de pais e profissionais das crianças e adolescentes que estão nos CAPCIs. Então, assim, foi um momento importante, está tendo reuniões, assembleias em todos os CAPCIs. Essa associação tem uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde,
que eu acho que é uma coisa importante. E assim, ela está assim, ainda se fortalecendo, sendo criada, engatinhando, mas as reuniões são mensais com pais, profissionais, né, para começar a pensar em ações, a levar para o Conselho Municipal de Saúde propostas, mas é uma associação que está assim, em 3 meses, né, assim, recente e assim, aprendendo, né, ainda como montar isso, como trabalhar, como fortalecer esse trabalho. E hoje a gente viu também as produções das mães também, né, que é uma oficina de apoio também, é um trabalho do teatro, né, encabeçado pela Lina Vargas, aqui, na sexta-feira. Agora, eu tenho a impressão, quando vejo assim, as pessoas falando no trabalho na França, né, com essas crianças, assim, tem muitos lugares que assim, as crianças ficam, às vezes, em determinada instituição durante um tempo, né, ou vão um final de semana ficar com a família. Isso tem me chamado a atenção, porque assim, eu acho que a família é fundamental, é parceira no cuidado, junto com a família que a gente também, né, vai trocando, vai ouvindo, né? Acho que a criança, eu não consigo imaginar assim, uma criança, a Natália falou isso, né? Acho que eu não consigo pensar na criança num atendimento só clínico, né? Ele tem que ser interdisciplinar, intersetorial, né? Escola, né? Às vezes chama muita atenção isso, né? De alguns locais na França, na Bélgica, né? Que a criança ainda fica, né, muito isolada da família. Não, acho que não vai chegar. Não, então, está sendo, na verdade, um prazer enorme falar de Deligny aqui, porque parece muito... O problema da França, justamente, é que o que aconteceu ali nos anos 40 e 50, em 40, justamente, ali, é que apesar de ser ser uma ocupação nazista, com toda essa coisa extremamente familiarista, o que aconteceu foi justamente retirar das famílias e do seu meio completamente as crianças, cedendo então as crianças a instituições públicas. E isso é o que marcou a França, a própria Bélgica também, e boa parte da Europa até hoje. Então, as pessoas hoje têm muita dificuldade de entender o que era o Deligny, que era justamente tentar esse trabalho junto ao meio, junto às famílias, de devolver o caminho de volta. o caminho de volta. Quanto que aqui parece que a gente já está à frente. Eu acho isso, assim, que é bem curioso. Agora, assim, de certa forma ali, esse espaço do Deligny era uma certa também utopia possível ali naquele momento, quer dizer, um espaço rural, onde eles ficavam um certo tempo, era um laboratório tanto para essas presenças próximas quanto para as crianças, e era um espaço assim, muito privilegiado, né? Que imagina se a gente pudesse ter espaços assim, com esse trabalho, onde a gente pudesse fazer laboratórios intensivos durante certo tempo, né? Deixa eu só dar uma palavra aqui. Eu acho que esse paradigma da institucionalização, ele também foi vigente aqui. O que acontece é que, como a desassistência era muito grande, né, eles não foram tão institucionalizados, mas na verdade todo o trabalho tentou-se, porque não houve, não teve recurso. Muitas crianças, isso ficou muito mais a cargo de instituições filantrópicas e não como uma política pública, pela ausência. Não que o paradigma não fosse esse sequestro, né? Retira da família, né? E aí no bolo só, né? Assim, muitas crianças autistas que estavam sob rótulo de retardo mental, né? Passavam como deficientes, como retardados. Eu acho que é a mesma coisa. Como ficou um vácuo de política pública quando se apresentou, né, a reforma psiquiátrica e posteriormente, então, na reforma, os CAPCIs, já se colocou dessa forma, né, intersetorial, sem ter como parâmetro a desconstrução do asilo, porque não havia o asilo para as crianças, né, para os adultos sim, mas então já se pôde criar alguma coisa que era em termos da intersetorialidade, já era em termos da inclusão, a gente já não estava no paradigma da integração, mas sim na inclusão, nas políticas de inclusão. Então foi no tempo em que aconteceu, como às vezes os últimos são os primeiros, né, a gente demorou muito, né, e aí quando fez já pôde fazer de um outro lugar. Agora acho muito importante falar como que assim, não tem como a gente pensar
pensar nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de trabalho com criança, né, com adolescente também, mas com criança mais ainda, sem incluir a família, né? A família no que ela é acolhida, né, no que há um trabalho feito com a família, no sentido de uma escuta, né, de uma clínica, mas também essa família como parceira, né? Eu acho que isso é fundamental. E aí também nessa dimensão, né? Então, assim, a gente tem, né, os CAPCIs fazem um trabalhos diversos com os familiares, cada um tem seu modo de trabalhar, mas há um espaço, né? Precisa estar ocupado, porque eles também são usuários, né? Isso tem que ser pensado junto. Como também essa dimensão política, né, importante, né, de sustentação como política pública, que é agora essa nascente, né, associação dos familiares, né, profissionais, né, importantíssimo. Precisa ter lugar no mundo, né? Mais alguém? Não. Essa reunião foi... É verdade. Uhum. Aí eu conheço essa que também toda segunda-feira lá nos usuários. Isso é do Eduardo. É do Eduardo Olha, Mourão. Essa aí é do Eduardo Mourão. É do Eduardo Mourão. Essa é outra. A próxima reunião da associação vai ser a próxima reunião da associação é dia 11, às 14 horas, no CAPCI Visconde Sabugosa, que é na Maré. Cada reunião dessa da associação está sendo feita a cada mês em um CAPCI. Então, a primeira foi no CAPCI Maurício de Souza, já teve uma no Maria Clara Machado, acho que já teve no Pequeno Mulães, e a próxima é no Visconde Sabugosa, dia 11, às 14 horas. Oi? Tem alguma comunicação além da... Os pais, os pais eles conseguiram fazer um grupo de WhatsApp para mandar algumas informações. Geralmente, a gente está tentando agora que sempre que tiver uma pauta de saúde mental no Conselho Municipal, que possa ser discutida nessa associação de pais, até para que a representante possa levar, né, para o Conselho Distrital. Assim, está tudo muito recente, a gente ainda está todo mundo aprendendo, né, como é que é uma associação, como é que vai fortalecer essa associação, como é que a gente vai conseguir, né, politicamente recursos e caminhar aí, né, nessa política. Mas todo mês tem essa reunião. Além das reuniões nos próprios CAPCIs, né? Ela é sustentada, essa associação, né? E essa reunião, então, da associação, ela é sustentada a partir dessa base das reuniões dos familiares, das assembleias dos familiares, usuários, dos CAPCIs, né? Então, a ideia é que todos estejam representados e é o que vem dessa base, porque é todo um trabalho, né? Todo um processo, com certeza. Então, reuniões mensais dos CAPCIs e essa reunião mensal que é da associação de todos os CAPCIs. Mas se a gente for no CAPCI, a gente consegue saber quando que acontece essa reunião da associação? Eu acho que até o ano passado eu conversei com o Jacinto exatamente para a gente poder aproximar, começar uma postura exatamente das mães cujos filhos estão, né, no trabalho circulando com essa associação. Isso foi no final do ano passado que a gente chegou a conversar. Então, acho que a gente pode começar a costurar isso. Entendeu? Ver essa possibilidade que eu acho que é grande. Bacana, sim. A participação da família, quando ajuda na sala de espera. Começou alguém precisa disso, a gente levanta e vai. É sempre o problema é a comunicação. Não é sempre que eu posso fazer isso. Às vezes é difícil. Ano passado, o pessoal de lá uma pessoa que estava interessada em fazer trabalho, aí estava mais e eu não estou nada aqui porque acho que eu sair. Mas aí
ali começa um milhãozinho, ali aquilo que a gente fica com dificuldade, às vezes, lá no caixa. Pegar 2 ônibus, a criança, no começo, ajuda a pegar o ônibus, daí só para trás, volta um pouco até a criança, e passa sempre rápido. É verdade. Isso. Aham. Lógico, lógico. A tia e a mãe. A tia com a mãe. Não, hoje em dia a gente aprendeu com vocês que, por exemplo, em vez de ficar lá fora esperando, hoje em dia tem o trabalho da Aline, que apresentou as mães cantando, fazem um trabalho com arte com ela, e quinta-feira a Ana Carolina está ouvindo e conversando com as mães, e inclusive tem um pai, não é só mães. E esse pai, por exemplo, ele começou a falar da juventude dele, como gosta de bolero, começou a reescrever, falou, quando eu comecei eu gostava de bolero, olha as letras, começou a compor letras de bolero. Assim, não chega a cantar, mas é interessante que, e outra diz, o meu filho vive jogando coisa na janela, e outra com humor fala, eu já botei um balde enorme no vizinho, porque tudo cai ali, depois ela devolve, e aí vão trocando figurinhas, vão trocando experiência, e vão falando de outras coisas também, não apenas dos filhos, de si, das suas dificuldades, do que interessa. A Júlia está com 22, tem gente que chega lá, o filho está com 13. Então, o que ela passou, eu já passei. Posso informar ela. Tá certo. Eu fui assim, eu fui ali, não sei o que lá, fui laçado. Isso é bom, isso para ele. Se isso ajuda. Pode ajudar, como não. Como pode não. Isso mesmo. Eu acho que essa troca tem que ter. A ideia da associação também é isso, é poder possibilitar essa troca de informações, né? Qual o caminho das pedras? Às vezes é um vale transporte, né? Mas eu consegui dessa maneira que foi mais fácil, eu tenho outra, né? Também tem essa proposta. Fica muito fechado na gente. Por exemplo, essa semana está sendo a semana de conscientização do autismo. E a gente explorou com um grupo de lá do Taxi, e o pessoal do setor educativo estava dizendo que eles organizaram, tiveram 15 grupos que receberam a semana toda e só um que era assim, né? Os outros todos eram de reabilitação. E eu acho que assim, tem essa divisão do autismo. E eles falaram também de como foi buscar profissionais para orientar a semana, né? Para orientar os profissionais do setor. Quem apareceu primeiro foram os tratores comportamentais, né? Eles não gostaram, né? Na hora que eles estavam querendo, e depois ficou o pessoal da reabilitação. Então, chegar mais um. Com certeza, acho que é uma coisa para se pensar. A gente até foi, né? Pode. Foi na ocasião do autismo, no ano passado. Educando. É que tá batendo. Vamos chegar aqui. É Moreira Salles. Moreira Salles. Nós levamos lá. Com o circulando e o ateliê. É uma parceria que a gente tinha. Falei semana passada. Muito bom. Aí o pessoal já conseguiu trabalhar com pacientes,
Vai acontecer de novo, vai ter um pouco, vamos ver o lá, vamos ver o que está. Eles querem vai um ou outro conversa com a semana. E ela conhece. Que coisa é? Responde assim de repente. Ela conhece, faz o teatro, fazia o teatro, de repente ela não quer a troca. Porque não está fazendo mais para ela. Ela está passando demais. Ela não está gostando das coisas. Ela ficava no cantinho. Daqui a pouco ela vai embora. Já deu. Então eu acho que é importante de repente experimentar. Porque eles vão reagir, talvez do jeito que você espera, talvez não. Vai depender do que ele der para você, você faz uma limonada. Lógico. Ou limonada, temperada com canela, Não, mas essa experiência do Moreira Salles é porque a gente viu que era bom ir conversar lá com eles, explicar um pouco, trocar um pouco. Por isso que na segunda vez foi mais segundo o que eles estavam pedindo, os que estavam indo visitar. É toda, como ela disse, é toda uma rede a se construir, na verdade. De fato é. Não, certamente, de fato tem uma coisa que a saúde mental fica muito hermética, muito fechada, né? Quer dizer, é alguma coisa de interdisciplinar, intersetorial e interinstitucional, né? Entre as instituições. E essas instituições é do campo da cultura, do lazer, acho que na entendeu? cultura falta muito. Eu acho falta que... muito, Mas a gente... Exatamente, acho que na cultura, no campo da cultura, falta nós exatamente entrarmos, né? Né? Porque eles estão esperando, eles aguardam a gente, eles querem que a gente vá. Eles querem, eles fazem questão, né? Eles falam isso. Mais alguma pergunta, mais alguma questão, alguma dúvida? Não, então é só um anúncio que para quem estiver interessado nessa história de Deligny, etc e tal, a gente vai fazer um encontro do 25 ao 27 de agosto, na PUC Rio e na Base Dinâmica, que é um espaço de dança e circo em Botafogo, sobre Deligny. A gente vai falar dos filmes e vai fazer uma reconstituição, assim, antropológica, das artes plásticas, da clínica, obviamente, e a Aline vai participar, o Circulando vai estar participando com a gente. Então, do 25 ao 27 de agosto, vamos criar essa rede aí. Isso aí. Isso mesmo. Bom, podemos fechar por aqui, agradecendo certamente a fala de cada uma, na riqueza e na potência dessas falas. Falar do seu livro. Não. Eu vou falar. Então, eu vou falar. Alô? Não, é para falar do livro da Kátia Álvares, que está conosco no tempão, que foi uma das fundadoras, né, do MAICAP, que tem dissertação de mestrado dela, que está ali à venda na Livraria Universo, botou uma bancada ali, e vai ter um lançamento segunda-feira, dia 11, na Argumento, não é isso? O Leblon. A partir das 7. A partir das 7. Não deixe de ir ou compre o livro agora, vale a pena demais.